Oi gente, eu sou Juscelene Rocha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre o Homem de Giz. Mas antes de começar o vídeo, deixa logo o seu like e se é novo aqui no canal, aproveita e me presenteia com a sua inscrição. Aqui nesse canal você vai encontrar vários outros vídeos desse tipo e também unboxings, reviews e outros mais. E sem mais demora, vamos ao livro. O livro é O Homem de Giz, pela editora Intrínseca. Essa edição aqui é de 2018 e ele foi o trabalho de estreia da autora Caroline Jane Tudor. Como está aqui na capa, C.J. Tudor. E trata-se de um thriller de suspense e terror. O livro é bem bonito, eu gostei bastante dessa capa. O corte é preto. E o nome aqui, ele parece mesmo ser escrito de giz. Tem uma textura um pouco áspera, se bem que eu acho que a textura do giz é lisa, mas enfim. E aqui na lombada tem vários homenzinhos, palito. E na folha de guarda também vem esses homens palitos. Aqui nesse livro contém assassinatos brutais, acidentes violentos, pedofilia, abuso sexual e várias outras coisas desse tipo. E também traz reflexões sobre erros, causas e consequências. E eu devo dizer que esta leitura me prendeu do início ao fim. A história do livro fica intercalando entre duas linhas de tempo. O passado, que é no ano de 1986, e o presente, que é no ano de 2016. E o interessante aqui no início de cada capítulo, né? O título do capítulo é o ano em que está se passando a história. Esse capítulo é 2016, o próximo capítulo é 1986. Eu achei bem interessante assim. A história é narrada em primeira pessoa pelo personagem principal, que é o Ed Adams. E tem outro personagem que eu gostaria de destacar, porque eu achei a figura dele importante aqui na história, que é o novo professor de inglês da escola deles, que é o Sr. Halloran. Ele é bem alto, magro e ele é albino, então a pele dele é muito branca. E ele sempre anda de roupa preta, com um chapéu enorme que cobre quase que o seu rosto completamente, para se proteger do sol. E as pessoas ali, todos acham ele muito estranho e também ele não é muito sociável, não. E voltando ao Ed, que é o narrador da história, ele faz parte de um grupo de amigos que tem na faixa de 12 anos, mais ou menos, na primeira fase da história. Eles não eram populares na escola e ainda eram perseguidos e sofriam bullying pelos garotos mais velhos. E o grupo de amigos era composto pelo Ed, o Mickey, o Gav, o David e a Nick. Todos os meninos do grupo tinham algum tipo de apelido, como por exemplo, o Gav ele era gordo, então chamavam ele de Gav Gordo. O Mickey usava aparelhos, então chamavam ele de Mickey Metal e por aí vai. No prólogo do livro tem uma cena bizarra que é de uma parte mais à frente do livro, só que tá aqui no prólogo para dar um gostinho do que a gente vai encontrar durante a leitura. E logo no início da história acontece um terrível acidente em uma feira que está acontecendo na cidade. Várias pessoas ficam feridas nesse acidente, mas tem uma garota que ficou gravemente ferida. E foi nesse evento que o Ed conheceu o novo professor de inglês. E juntos eles ajudaram essa garota lá na hora do acidente enquanto o socorro chegava. A primeira vez que o giz é mencionado aqui no livro é no aniversário do Gav Gordo. Ele ganhou um balde cheio de giz coloridos e até ficou chateado sem saber o que fazer com aquele giz. E foi no final das férias de verão que eles resolveram criar os seus próprios códigos secretos usando o giz. E todas as figuras que eles usavam nesse código secreto deles tinham o homem palito e mais algum elemento para dar sentido à mensagem. Mas eles só fizeram isso depois que o Ed comentou com o Sr. Halloran que o Gav tinha ganhado um balde de giz coloridos, e aí o professor contou a ele uma história de quando ele era criança, que ele e o grupo de amigos dele usavam giz para deixar mensagens secretas, desenhadas em calçadas, em asfaltos, com figuras que só eles entenderiam. E a partir daí eles estavam sempre usando esses códigos. Ed e os amigos adoravam andar de bicicleta por toda a cidade, procurando aventura, e eles até construíram um abrigo ali no bosque onde eles brincavam, e sempre com giz no bolso ou na mochila. Até que um dia eles encontraram uns símbolos estranhos e todos eles, juravam que não tinham sido nenhum deles que tinham desenhado, e a curiosidade tomou conta de todos eles, e então eles seguiram essas pistas até chegar ao bosque, onde eles foram terrivelmente surpreendidos ao encontrarem um corpo desmembrado. E em cada lugar que encontravam uma parte do corpo, tinha ali
a figura do homem palito mais alguma coisa. E essa cena chocante marcou a vida deles para sempre. E horrorizados com esses acontecimentos, eles começaram a acreditar que as figuras tinham ganhado vida própria, né? Porque continuavam aparecendo do nada. Várias outras mortes misteriosas aconteceram na cidade e lá sempre estava a figura do homem palito, né? Passou-se 30 anos e nada foi desvendado desse mistério. Eles tinham até uma suspeita, mas assim nunca foi confirmado. No ano de 2016, Ed e seus amigos receberam um desenho de um homem palito enforcado, que é esse aqui da capa. Depois disso, um dos amigos do Ed foi encontrado morto. E aí o Ed sentiu a necessidade de investigar para descobrir o que de fato aconteceu há 30 anos. Ele voltou a procurar os amigos de infância e começou a sua investigação. Eu vou ler o que tem aqui no verso do livro só para vocês terem uma noção do que eles sabiam. Nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando de fato tudo começou. Foi quando começamos a desenhar figuras de giz? Ou quando elas apareceram do nada? Foi aquele acidente terrível? Ou quando encontraram o primeiro cadáver? E todo esse mistério vai sendo explicado e resolvido no decorrer da história. Aqui nessa história eu encontrei elementos que me lembraram o livro It, a Coisa, de Stephen King, e também a atmosfera me lembrou aquela série Stranger Things da Netflix. A atmosfera, como eu falei, o grupo de amigos que gostavam de andar de bicicleta, de aventuras, que sofriam bullying, e também a época em que se passa a primeira fase, que foi nos anos 80. Mas aí, quando eu terminei de ler, eu vi que aqui no final tem um pouco sobre a autora, e o Stephen King, ele é uma das influências dela, então tá aí a semelhança. Os personagens foram muito bem construídos, eu adorei desvendar todo esse mistério com eles. Eu gostei demais desse livro e leria novamente. A escrita da autora é clara e muito envolvente. A história mostra como pequenas ações impensadas podem causar um grande estrago e as consequências podem ser terríveis para alguns. Gente, esse livro aqui é ideal para ler naquele tempo friozinho, sabe? Você vai se sentir dentro da história e ali pertinho dos personagens. E tem mais uma coisa, eu indico a leitura desse livro aqui para maiores de 14 anos. É isso, gente, eu espero que tenham gostado. Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Não esquece o like, de se inscrever e ativar as notificações para você receber outras dicas de livros como esta. Um beijo enorme para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!